Paz e graça, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Bíblia e Teologia. Eu peço a você que ainda não se inscreveu nesse canal, que se inscreva, que compartilhe os nossos vídeos com outras pessoas, com outros cristãos, que com certeza vai ajudá-los na área da Bíblia, na área bíblica e teológica. Esse canal tem o objetivo de apresentar materiais teológicos, fazer review de Bíblias de estudo e falar de assuntos que estão ligados à Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que diz respeito à Bíblia de estudo pentecostal. Eu tenho essa Bíblia aqui de estudo pentecostal, tamanho médio, certo? E esse vídeo estou fazendo ele por conta de alguns comentários que eu vi no vídeo que eu gravei sobre as 5 melhores Bíblias de estudo para mim, certo? E aí eu resolvi gravar esse vídeo para esclarecer mais um pouco sobre alguns pontos da Bíblia de estudo pentecostal, ok? O que acontece? Alguns irmãos fez uns comentários no vídeo e eu desde já agradeço a todos vocês que estão comentando aí os meus vídeos, que estão compartilhando. Eu fico muito feliz com isso, muito satisfeito. Podem comentar, críticas, elogios, tudo é bem-vindo aqui, certo? E naquilo que eu puder ajudar os irmãos, eu estou aqui disponível para ajudá-los. Então o que acontece? Eu fiz um comentário em cima do comentário de um inscrito sobre a Bíblia de estudo pentecostal, onde ele disse que ela era a melhor Bíblia de estudo. E eu falei, concordo. Embora ela tenha alguns forçada de barra, eu usei essa expressão, embora ela tenha algumas forçadas de barra, mas é uma boa Bíblia. Mas isso a gente encontra em quase todas as Bíblias de estudo. Aí um outro irmão falou assim: nós temos a Bíblia de estudo pentecostal, somos pentecostais e precisamos saber que forçada de barra é essa. Eu também sou pentecostal, certo? Eu sou da Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Tenho a Bíblia de estudo pentecostal, inclusive tem vídeos aqui sobre essa Bíblia. E eu vou mostrar aqui para os irmãos que fizeram esse comentário as forçadas de barra que ela tem. Eu vou mostrar apenas 2 para não o vídeo ficar muito grande, tá certo? Uma questão bem importante que a gente deve analisar é o seguinte: a gente deve separar o que é texto bíblico e o que é comentário. Os comentários da Bíblia de estudo pentecostal não são canônicos, não são a palavra de Deus. São comentários de homens, que está sujeito a críticas, tá certo? Todas as Bíblias de estudo que você tiver, que você analisar, elas estão sujeitas a crítica por conta dos comentários ser de homens. Homens falhos, homens que têm uma teologia às vezes um pouco diferente da nossa, ok? Eu não discuto o texto sagrado, não questiono o texto sagrado, eu questiono comentários. Tem Bíblias de estudo que tem comentários que eu particularmente não concordo, ok? Que é um direito meu, que também é um direito seu, é um direito nosso concordar ou discordar de comentários de Bíblia de estudo. Agora a gente não pode canonizar, ver aquilo como sagrado. A Bíblia de estudo pentecostal é uma Bíblia bastante vendida, bastante comercializada, né? Todo pentecostal, todo crente pentecostal assembleano, quando se converte, a primeira coisa que faz é comprar essa Bíblia. A gente vê muito marketing com essa Bíblia. É uma boa Bíblia, eu tenho um vídeo sobre ela aqui no canal, sabe? É uma boa Bíblia, tem muitos comentários, notas de rodapé, introduções aos livros. É uma Bíblia excelente para ajudar o crente pentecostal na sua caminhada de fé, ok? Agora, tem alguns pontos nela que o camarada, o autor das notas de comentário, ele exagerou um pouco. E é sobre isso que eu vou falar aqui, para alertar você que já é cristão, você que está entrando agora no cristianismo, para saber diferenciar o que é texto sagrado e o que é comentário de homem. Porque às vezes as pessoas canonizam o comentário de homens e acaba praticando aquilo ali como se fosse um mandamento bíblico, quando na verdade é um simples comentário de alguém.
de um líder, de um pastor, ok? O primeiro ponto que eu vou mencionar aqui, você que tem a Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 573, tem um estudo sobre o vinho nos tempos bíblicos, certo? O que é que ele vai dizer aqui? Ele vai dizer aqui que o vinho que Jesus transformou, a água que Jesus transformou em vinho, na verdade era suco de uva, suco fresco de uva, e não o vinho alcoólico. Isso aqui é a primeira forçada de barra que o autor aqui dá, ok? Se você pegar dicionários bíblicos onde tratam sobre o vinho, por exemplo, eu fiz um estudo sobre o vinho na Bíblia Palavra-Chave, que tem um dicionário de Strong. Eu fiz um estudo no dicionário Vine e eu fiz um estudo na enciclopédia de Champlin e também no dicionário de Champlin sobre vinho. O que é que acontece? O vinho, a palavra vinho, ela pode mudar de significado dependendo do contexto a qual aquela palavra está inserida. Por exemplo, lá em Timóteo, Paulo vai dizer assim a Timóteo: não beba somente água, mas também um pouco de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades, certo? Se a gente pegar a cultura dos judeus, naquela época o único meio de filtrar a água, de limpar a água, era através do vinho alcoólico. Eles não conheciam ainda os métodos de filtragem daquela época, né, de ferver a água. Então o que era que eles faziam? A água tinha muito germes, né? Então, para amenizar um pouco aquilo ali, eles pegavam o vinho fermentado, alcoólico, e misturava na água para matar os germes ali. Quando Paulo diz para Timóteo beber um pouco de vinho, não é para Timóteo se embriagar, porque alguns usam esse texto para dizer que o cara pode encher a cara, né? E não é isso. Paulo está se referindo ao quê? A Timóteo colocar um pouco de vinho na água. Porque eles sabiam que a água era contaminada, aquela água ali tinha germes, né? Porque não tinha os processos de filtração, de purificação que existe hoje. Então, ele aconselha ali a ele colocar um pouco de vinho. Paulo está se referindo ali ao vinho alcoólico, que é o que iria matar os germes e a purificar aquela água. O contexto quem vai dizer se o vinho é alcoólico ou simplesmente suco de uva. Outro exemplo, Paulo vai dizer assim, ó, não se embriaguem com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Que vinho Paulo está se referindo ali? O suco de uva fresco espremido na hora, no copo, ou o vinho alcoólico? Claro, é evidente que é o vinho alcoólico, porque o contexto imediato vai dizer não se embriague com vinho. Então já está falando ali, já dá para entender que é um vinho embriagante e não suco de uva, certo? No casamento de Canaã da Galileia, fica claro e evidente no contexto histórico e cultural que em casamentos não se oferecia suco fresco de uva. Tá certo? Não se oferecia suco fresco espremido na hora. E sim o vinho alcoólico. Né? Então o vinho que Jesus, a água que Jesus transformou em vinho no casamento de Canaã da Galileia, não foi suco de uva, como a Bíblia de Estudo Pentecostal aqui ensina. Ok? Mas sim o próprio vinho alcoólico. O testemunho lá do mestre Sala, né? Poxa, o pessoal dá o vinho inferior e depois dá o melhor e você guardou o melhor. Quer dizer, você dá primeiro o melhor, quando o pessoal já tem bebido bastante, você dá o inferior. E nesse caso aqui, você guardou o bom até agora, né? Que também pode ser chamado de mosto, que você vai lá para o texto de Atos 2, onde algumas pessoas comentaram, eles estão cheios de mosto, ou cheio de vinho, né? Ou seja, estão embriagados, porque o pessoal lá estava falando em línguas, certo? Então, se você pegar os dicionários ali, você vai ver que o contexto é quem vai dizer se o vinho é alcoólico ou suco de uva. Casamento ninguém serve refrigerante. Pode até servir refrigerante, mas tem, em sua maioria, as bebidas alcoólicas. Então, isso não sou eu que estou dizendo. Se você pegar qualquer dicionário aí, você vai ver que a palavra vai estar sujeita ao contexto. Ok? Então essa é a primeira inferência que eu encontro aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal. A segunda inferência está em Malaquias, capítulo 3, na página 1373. Onde a nota de rodapé
do versículo 8, que diz assim, roubará o homem a Deus, olha o que é que esse comentário vai dizer aqui, ó. Você que tem a Bíblia de Estudo Pentecostal, veja aí, abra aí e dê uma olhada. Olha o que é que diz aqui, ó. Os crentes, aqui é vamos ler a primeira parte, né? Os israelitas roubavam a Deus ao deixarem de lhe trazer os dízimos, a 10ª parte do que ganhavam. O dízimo era exigido pela lei de Moisés. Por isso Deus ameaça com maldição os que egoisticamente recusassem a contribuir e promete abençoar os que sustentar a sua obra. Agora ele vai fazer uma aplicação à igreja. Ele diz o seguinte, ó, os crentes do Novo Testamento têm a obrigação, isso aqui é muito sério, mas veja só, os crentes do Novo Testamento têm a obrigação de contribuir com os seus dízimos para manter a obra do Senhor, tanto local quanto no campo missionário. Isso aqui é uma forçada de barra. Isso aqui é uma inferência ao texto sagrado, a palavra de Deus. Ninguém é obrigado a nada. Tá certo? Isso aqui é um comentário que ficava mais apropriado para os neopentecostais. Desculpe, irmão, que eu estou um pouco gripado. Os neopentecostais é quem fala que o dízimo é obrigado. É quem fala que quem não der vai ser amaldiçoado. Vai fechar a janela do céu, o devorador vai lá e vai devorar tudo que a pessoa tem. Então, irmãos, quando eu falei que ela tem forçadas de barra, é nisso aí, ó. Não é o texto sagrado, é os comentários que ela tem que força a barra. Força a barra quando diz que o vinho do casamento de Canaã não era vinho alcoólico, sim suco de uva. Tem muitos comentários exegéticos que vai derrubar esse estudo aí, ok? E também essa inferência aí a Malaquias 3.10. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre Malaquias 3.10. Eu explico detalhadamente que o contexto de Malaquias 3.10 não se aplica à igreja, certo? Não se aplica à igreja. Você pode usar outros textos para ofertar, para outras questões aí, mas para dízimo ali em Malaquias 3.10, aplicar esse texto à igreja é complicado. Considerando os contextos histórico e cultural, é complicado. Tá certo? Agora, é uma Bíblia ruim? Eu não vou recomendar essa Bíblia por conta disso aí. Recomendo essa Bíblia, é uma excelente Bíblia. Eu tenho ela aqui, eu uso ela, levo ela para a igreja, né? Que ela é pequena, ó, é tamanho médio, sabe? É maneirinha. Recomendo, uma excelente Bíblia. Agora a gente tem que ter cuidado com essas inferências, com esses comentários que não são canônicos. É comentários de homem e está sujeito a crítica. Como os comentários que eu estou fazendo aqui. Você pode também criticar, pode também não concordar, ok? Que é um direito seu, né? Então, quando eu me referi a força barra, eu me referi a essas questões que ela... Talvez tenha outros que eu ainda não analisei, porque eu tenho aqui várias bíblias de estudo e eu sempre estou comparando os estudos de uma com a outra. Mas, em síntese, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Mas recomendo, excelente Bíblia, né? Quem quiser comprar e puder comprar, compre, porque é uma Bíblia realmente muito boa. Agora você tem que tomar cuidado com esses comentários aí, porque ninguém é obrigado a nada, ok? Também não estou fazendo aqui apologia à bebida, não estou fazendo apologia à bebida, certo? Eu sou contra evangélicos que consomem bebidas alcoólicas. Agora, eu tenho que mostrar isso aí para as pessoas, para os crentes pentecostais, como eu também sou pentecostal, para quem tem essa Bíblia aí. Por isso que eu compro materiais, por isso que eu invisto o meu dinheiro em materiais, justamente para isso. Para não ser enganado, para não ser manipulado. Porque se trata de comentários de homem e não da palavra de Deus. Tá certo, meus irmãos? Então, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. E eu espero poder ter ajudado você com esse esclarecimento que eu trouxe aqui sobre a Bíblia de Estudo Pentecostal. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.